grande clube na cidade que mora dentro do meu... Bom dia a todos, gostaria de vir aqui falar com toda a torcida, todos que acompanham o trabalho do Cruzeiro, justamente para passar mais uma atualização sobre como tem sido a gestão do departamento de futebol e também falar um pouco sobre a janela de transferências. O clube quer adotar essa prática de sempre atuar com transparência e explicar a lógica das nossas decisões aqui dentro do departamento de futebol. Dentro disso, é importante ressaltar o quanto o aspecto administrativo e financeiro ainda tem impacto na gestão do clube e como isso acaba fazendo com que as nossas decisões sejam realizadas pensando não só no momento financeiro atual da instituição, mas também na constituição de um projeto para o futuro do clube. É sempre válido ressaltar que a gente está falando de um clube que estava num processo de muita dificuldade de gestão financeira. O Cruzeiro ainda tem uma dívida bilionária e tudo isso ainda gera um impacto nas nossas decisões e na forma com que a gente conduz o dia a dia do futebol do Cruzeiro. Muitas das decisões que foram tomadas foram pensadas em cima do planejamento estratégico do clube, que é sempre trabalhar com um elenco curto, com atletas que atuam em mais de uma função e principalmente que se adequem ao modelo do jogo e ao perfil e característica de ser humano que a gente busca para vir integrar o projeto do clube. Dentro das decisões é importante também ressaltar alguns pilares que fizeram parte dessa janela de transferência e que a gente quer agora apresentar para vocês. O primeiro ponto, a gente precisou reestruturar os ativos do clube. Então, muitos dos jogadores que estavam ou que vieram foram pensando numa resposta desportiva de maneira imediata. A partir de agora, nessa janela, o clube procurou também buscar jovens com potencial, não só para integrar o elenco de maneira imediata, mas também pensando numa revenda, pensando no Cruzeiro para os próximos anos e fazer a transferência de atleta também se transformar num potencial de receita para o clube, algo que, falando em sustentabilidade do Cruzeiro, é fundamental e muito importante. Um outro ponto, e aí quando a gente fala da saída dos jogadores, a gente vem procurando ser transparente e sempre muito aberto com todos eles sobre a possibilidade de utilização deles na equipe principal. O que isso quer dizer? A gente vem conversando de maneira constante com a comissão técnica e procurando prever cenários de jogadores que vão atuar mais, que vão atuar menos, que podem ser utilizados na sua função ou não. E ao longo desse processo a gente vem falando tanto para os jogadores quanto para os seus agentes o quanto é importante a gente prever cenários. E aí algumas transferências aconteceram em função disso. Então, jogadores que foram emprestados, jogadores que tiveram seus vínculos rescindidos e foram para outros clubes, foram pensando também no aspecto desportivo. Um outro ponto que foi levado em consideração foi o aspecto financeiro, né? Muitas vezes um atleta que não joga tanto e que onera a folha salarial acaba impactando na decisão do clube. Ou o aspecto de divisão de direitos econômicos, os contratos que existem ainda ou que foram realizados ao longo dos últimos anos. Quando a gente planeja o Cruzeiro dos próximos anos, a gente precisa também levar em consideração que isso faz parte de uma decisão e faz parte do projeto futuro do clube. Se o Cruzeiro não estava sendo beneficiado nos seus contratos, muitas vezes a gente prefere procurar uma futura transferência e olhar para esse jogador atuando em outro clube para, quem sabe, a gente consiga receber um direito econômico no futuro ou uma receita proveniente do sucesso dele em outra instituição. A gente também fez modificações importantes na categoria sub-20. Dentro dessas modificações, a gente procurou analisar os contratos, o custo que muitos desses contratos tinham para o clube e o perfil dos atletas. A gente está olhando todas as categorias, a gente está fazendo uma análise do sub-14, do sub-15, do sub-17, do sub-20 e dentro desse processo a gente está analisando o perfil de jogador, o potencial futuro que esse atleta tem e também o alinhamento que todas essas categorias vão entregar. Isso demanda tempo. Isso vai fazer com que o Cruzeiro, ao longo dos anos, consiga recuperar seu lugar de protagonista também no processo de formação de atletas. Mas a gente não acredita que do dia para a noite a gente vai conseguir ter sucesso nessa tarefa, justamente porque formar ser humano não é simples e formar atleta de alto rendimento, muito menos.
Então isso, ao longo das perguntas aqui, eu também posso ajudar a esclarecer ponto a ponto ou algum atleta específico, mas a lógica da decisão é essa. Nessa janela também é importante a gente ressaltar algumas decisões financeiras que foram tomadas e o impacto que isso tem no clube. Dentro das saídas do futebol profissional, a gente teve 8 saídas entre negociações e empréstimos. E isso impactou pro clube, em termos financeiros, 11,3 milhões de reais para os próximos 2 anos. Então, como a gente já vem dizendo, o clube precisa também proteger o aspecto financeiro, precisa analisar o que é possível pagar e o que não é possível pagar. E dentro desse aspecto, decisões de saídas também são impactadas. E dentro do sub-20, foram feitas também 8 saídas de atletas. E dentro dessas saídas, a gente pode levantar um valor de 2,8 milhões para os próximos 2 anos, que é um valor considerável para uma categoria sub-20. E tudo isso não quer dizer que o Cruzeiro não vai investir nas categorias de formação. Muito pelo contrário. A gente vai alocar os recursos no lugar correto. A gente quer trabalhar com categorias curtas e a gente quer analisar o potencial no seu detalhe, para poder oferecer as melhores condições possíveis para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Também quero reforçar aqui 2 grandes pontos, e o primeiro é a renovação do Rafael Cabral. Eu sei que ele já falou sobre isso, mas quero reforçar também a confiança que o clube tem nele, o fato dele colocar o Cruzeiro à frente de outras propostas é extremamente considerada pela instituição, e a gente sabe o quanto que ele é importante, não só dentro do campo, que isso a gente está vendo, mas também fora do campo, como uma liderança que entendeu a importância desse novo momento do Cruzeiro. Também é importante ressaltar o Lucas Oliveira. A gente fez a compra dos seus direitos econômicos em função de uma proposta que ele tinha recebido. O dinheiro proveniente dessa compra foi obtida de uma maneira planejada e estruturada para o clube, então não estava dentro do seu fluxo de caixa. Houve um aporte para que isso fosse possível e também estamos contentes em manter o Lucas Oliveira ao longo dos próximos anos aqui dentro do Cruzeiro. A mensagem é essa. Eu quero agradecer todos que enviaram perguntas e estou à disposição para tirar qualquer dúvida ou questionamento. Pedro, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O Cruzeiro está vivendo esse momento decisivo do campeonato, matematicamente faltando 9 pontos para essa confirmação do acesso à Série A. Como é que vocês têm trabalhado internamente, entre vocês e os jogadores, para que eles possam manter o foco e até também desses jogadores que chegaram às 8 contratações que o Cruzeiro fez no período? Nosso objetivo é manter o nosso nível de trabalho e o ambiente positivo que foi criado desde o primeiro dia, desde lá no início do projeto, em janeiro. A gente acredita que o que fez o Cruzeiro chegar na posição que está atualmente é justamente manter os pés no chão e saber que o nível de intensidade, de entrega e a qualidade da nossa rotina que vai fazer a diferença. Estar na liderança não é uma condição de mudança da nossa forma de trabalho. Estar na liderança está fazendo com que a gente trabalhe mais para manter essa posição e, quem sabe, obter o acesso. Mas não foi nada conquistado e a gente acredita que somente com muito trabalho a gente vai atingir o nosso objetivo. Pedro, bom dia. Gabriel do GE. Globo. Minha pergunta é sobre as movimentações nas categorias de base do clube. A gente viu alguns jogadores que tiveram até passagem pelo profissional saindo do clube agora nesse momento e também a chegada de outros atletas. Eu queria te perguntar qual que é a política que o Cruzeiro está adotando em relação à chegada e saída dos jogadores e o que ele pensa a médio e a longo prazo sobre a estruturação das categorias de base e a chegada ou formação de potenciais revendas para o clube. Muito obrigado. É importante ressaltar que durante esses meses de trabalho a gente fez um diagnóstico profundo de tudo que vinha sendo feito dentro do departamento de futebol do clube. E é óbvio que a gente atacou de maneira emergencial a equipe principal. Hoje a gente vem fazendo um trabalho nas categorias de base. O primeiro ponto foi identificar o número de atletas que a gente queria por categoria, o perfil de profissional que a gente queria em cada categoria e olhar para a estrutura da Toca 1, que era preocupante. A etapa 2 é identificar que tipo de talento que a gente quer dentro de cada categoria.
Então, isso demanda mais tempo para você conseguir avaliar o perfil do atleta, a característica, o perfil pessoal e também as condições financeiras, né? Então, muitas mudanças que aconteceram levaram em consideração 2 grandes pontos: o potencial futuro e as condições financeiras e comerciais para o Cruzeiro. E dentro disso a gente foi tomando diversas decisões, que é um processo de reformulação que é amplo e não vai acontecer do dia para a noite. Quando a gente fala de base, a gente fala de futuro, a gente precisa tomar muito cuidado, porque não serão 8 meses que vão fazer com que o Cruzeiro retome o seu lugar de protagonista na base. Muito pelo contrário. A gente acredita que esse projeto é fundamental para o futuro do clube. Um clube sustentável precisa sim formar jogador e colocar jogador na equipe principal, mas isso só vai acontecer com muita calma, com muita paciência e fazendo as mudanças que são necessárias. E a gente está no meio desse processo e muitas outras devem acontecer ao longo dos próximos meses. Pedro Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super, bom dia. Recentemente o Ronaldo até falou que o Cruzeiro está no caminho certo, mas que o Oba-Oba precisa ficar de lado, que tem muita coisa para ser feito, que tem credores ligando. Eu queria saber como é que você analisa a situação financeira do Cruzeiro neste momento e como que está também a questão da folha salarial do Cruzeiro, com a chegada também de novos jogadores aí com passagem no futebol europeu. Como é que está sendo feita essas negociações também para o Cruzeiro? O que vocês têm conseguido equilibrar em relação de termos financeiros mesmo, para que a conta feche, que o Cruzeiro tenha condições de ter pelo menos um final de temporada com dinheiro e também já pense na próxima temporada com mais investimento. Muito obrigado. É muito importante falar que a situação financeira do Cruzeiro ainda é preocupante. Qualquer clube que tem uma dívida bilionária tem uma situação financeira preocupante, né? Hoje ela está controlada, porque a gente tem gente muito competente, tem gestores atuando no dia a dia do clube para que hoje a gente mantenha os salários em dia, todas as contas sob equilíbrio e não tenha mais nenhuma surpresa financeira. Isso é diferente de falar que o clube está estável financeiramente, né? O clube ainda procura alternativas, soluções e mantém uma rédea muito curta no controle de todos os seus custos. Quando a gente fala desde logística, operação, dia a dia, a gente tem muito controle e uma análise muito minuciosa de tudo o que está acontecendo dentro do clube. Com relação às alterações dentro do elenco, existe um equilíbrio que foi procurado para conseguir fechar o orçamento, né? Eu recebo um orçamento da direção financeira do clube e a gente precisa cumprir, né? Então, todas as chegadas, a gente procurou manter um equilíbrio com relação às saídas do clube, para que a gente consiga manter o ponto principal, que é pagar salário em dia e conseguir, ao longo do tempo, fazer mais investimentos no crescimento da instituição. Pansieri da Itatiaia, recentemente a gente conversou e a gente pôde fazer uma entrevista com você ao vivo. Eu queria também te perguntar um assunto sobre um atleta que inclusive está lesionado, mas que é o Vagninho, jogador que está sendo pouco utilizado pelo técnico Paulo Pessolano. Quais são as intenções do Cruzeiro em mantê-lo no grupo? Como vem sendo feita também essa situação? O jogador tem a intenção também de ficar? Como que está sendo resolvida também essa questão do atleta? Obrigado, Pedro. Um abraço. Um ponto que eu mencionei, inclusive, na nossa fala inicial, é justamente a gente antecipar cenários, né? A gente fez uma conversa com o Vagninho, também com outros atletas que possivelmente não seriam tão utilizados nessa segunda rodada da competição. Nessa conversa, a gente jogou de maneira muito aberta, existiam propostas, o Vagninho optou por não sair, justamente porque ele está feliz aqui, está contente com o ambiente e disse que ia brigar pelo espaço dele. Então, dentro desse contexto, a gente entendeu o lado do atleta e ele continua na equipe principal, continua trabalhando no dia a dia. Ele está lesionado, mas deve voltar nas próximas semanas e vai manter sua posição aí na equipe principal, brigando pela possível titularidade ou por voltar a ser relacionado. Mas um ponto importante é que o ambiente dentro do clube é muito positivo. Está todo mundo muito engajado com o objetivo que é esse acesso e muitas vezes sair do clube não é uma alternativa, porque as pessoas compraram o projeto do Cruzeiro.
Pedro Stefano, do portal Deus Me Livre. Aproveitando a pergunta dos amigos antes, ainda sobre o planejamento do ano que vem, o Cruzeiro não subiu, mas está muito perto de conquistar esse acesso. Eu quero saber qual que é o perfil de contratações que vocês esperam fazer para a temporada que vem. Se vão manter a base desse time que subiu ou se pretendem fazer mais contratações, enfim, qual que é o perfil dos atletas que vocês estão buscando para que o time não enfrente uma Série A muito turbulenta, brigando contra o rebaixamento, o tempo todo longe, né, de possíveis classificações, seja para Sul-Americano, para Libertadores, enfim, para fazer um ano um pouco mais tranquilo. Obrigado. Olha, com todo respeito, o nosso foco, energia e atenção está totalmente na Série B. A gente está trabalhando muito para conquistar o nosso acesso. Hoje o clube não conquistou nada. A gente sabe que temos confrontos aí extremamente difíceis nas próximas rodadas e a nossa energia está 100% em trabalhar para que o clube obtenha esse acesso. E aí, quando conseguir, aí sim a gente vai sentar, debater, analisar as possibilidades. Mas hoje a gente não está pensando nisso. É óbvio que algumas contratações que foram feitas pelo clube foram feitas pensando no futuro da instituição, mas independente dela estar na Série A ou na Série B, o Cruzeiro precisa ter ativos e, quem sabe, conseguir vendas aí futuras com esses atletas que a gente está fazendo esse investimento. Adroaldo Leal, Rede 98. Pedro, em cima dessa pergunta do Josias, né, desse equilíbrio financeiro que o Cruzeiro precisa aí para a sequência do ano, enfim, do planejamento do ano que vem, eu queria saber de você como é que está a situação em relação àquele repasse que a SAF tem que fazer para a associação. Esse repasse está sendo feito, como que é calculado isso, enfim, é só em cima de bilheteria, em cima de negociação, como é que isso acontece e se esse repasse já está sendo feito para quem? Existe uma conta que o Cruzeiro, né, SAF, deposita esse dinheiro, enfim, para poder esclarecer melhor para a torcida. Obrigado. Olha, essa especificamente não é a minha área, né? A gente tem o Gabriel Lima que está cuidando disso, a diretoria financeira como um todo. O que eu sei e consigo dizer é que o clube está planejando e trabalhando com esse cenário de repasse. Agora, como está sendo feito, qual que é o processo, é mais fácil perguntar para eles que estão cuidando disso no detalhe, mas o que eu consigo antecipar é que o clube está trabalhando com esse cenário sim. Tiago Valu, Portal Diário Celeste. Pedro Martins, bom dia. Com o fechamento da janela, nesta última segunda-feira, o Cruzeiro ainda tem um campeonato a ser disputado, ainda não garantiu matematicamente o seu retorno à Série A. Mas, de agora até o final da temporada, já se sabe que o técnico Paulo Pessolano vai ficar para a próxima temporada. Vocês já estão mapeando o mercado em busca de montar uma equipe, em busca de reforçar esta equipe para a próxima temporada? E queria que você falasse também um pouco, por favor, a respeito das mudanças na categoria de base. Obrigado. Olha, hoje o clube tem um departamento de análise de mercado que trabalha prospectando todas as opções e todos os cenários, né? Então, um clube que se planeja, ele precisa pensar num cenário de acesso, ele precisa pensar num cenário de permanência na Série B, inclusive olhando para diversos mercados de jovens com potencial, jogadores com mais experiência. Isso a gente tem uma equipe extremamente competente apresentando e analisando todos esses cenários, sabendo que hoje estamos na Série B e temos uma briga muito difícil ainda pela frente. Com relação às categorias de base, como eu já mencionei, é um projeto futuro do clube. A gente está cuidando com o maior cuidado, a gente está analisando todas as mudanças, desde o Sub-14, as categorias iniciantes, até o Sub-20. O Cruzeiro será um clube formador, não tenha dúvida disso. Um clube sustentável precisa formar atletas e precisa colocar esses atletas na equipe principal. Mas a gente sabe que não é simples, não é fácil mudar algo tão complexo como as categorias de base. E quando a gente fala de categoria de base, também é importante ressaltar a infraestrutura, as condições e os serviços que a gente está oferecendo para esses atletas. E a gente sabe que a Toca 1 esteve defasada durante muitos anos. O clube hoje já faz algumas melhorias, algumas mudanças importantes, mas ainda está longe de ser a estrutura que a gente planeja como ideal. Então o clube está trabalhando dia a dia, de uma maneira muito firme, e vocês vão acompanhar aí no passo a passo um clube que vai estar muito alinhado
em termos metodológicos, desde o início das categorias até o profissional, e formando atletas pensando no alto rendimento, pensando em atletas de alto nível. É isso que o Cruzeiro quer e é isso que a gente vem fazendo diariamente. Pedro, Luiz Henrique do Super Esportes, minha pergunta é relacionada ao Davi Luiz, aquele jovem de 12 anos que marcou aquele golaço que viralizou nas redes sociais. O Cruzeiro, depois desse acontecimento, convidou ele para conhecer a estrutura do clube. Eu queria saber o que aconteceu depois disso, se ele vai ficar mesmo na Toca da Raposa, quais são os planos para a carreira do garoto. Olha, o clube, desde o início do ano, reorganizou toda a área de captação e scouting dentro da base do Cruzeiro. A gente não tinha uma estrutura adequada, então hoje a gente já tem um coordenador, tem profissionais que trabalham no dia a dia e principalmente olhando todo o estado de Minas, muitas vezes viajando para algumas competições, prospectando talentos em todos os lugares. Vocês ficaram sabendo desse caso específico, mas a gente leva atletas com potencial todo dia para conhecer a estrutura do clube. Então não dá para falar se o atleta vai virar, se não vai virar, até porque eles vêm de cenários distintos, muitas vezes de uma escolinha, muitas vezes de um projeto, e essa adaptação a uma nova realidade, a uma estrutura de alto rendimento, leva tempo. Então não vou dizer especificamente sobre o caso desse menino, até porque foi uma visita, a gente está conversando, vendo qual que é o interesse dos pais, ele já trabalha com empresários, Então, dentro das conversas, a gente vai verificar se ele tem interesse de integrar o projeto desportivo do clube. Assim como a gente vem fazendo com diversos outros ao mesmo tempo. E tem muito menino bom já vindo para a Toca 1 e acreditem, ao longo do tempo a gente vai conseguir entregar aí jogadores de alto rendimento para a equipe principal do Cruzeiro. Pedro, aqui é Lucas Marques do portal Esporte News Mundo. A gente pôde ver nessas últimas semanas algumas divergências do Cruzeiro com a Minas Arena, já que o clube firmou um contrato com a empresa para mandar todos os jogos como mandante até o final da Série B, mas por questões de shows, alguns jogos não vão ser possíveis acontecer no estádio. Como tem sido essa relação e o que pode acarretar juridicamente para a empresa em questão desses jogos que não vão acontecer no estádio? Olha, novamente, essa é uma área que o clube estruturou para fazer o relacionamento com a Minas Arena. Então hoje a gente tem uma diretoria de operações. O Gabriel Lima também está acompanhando esse assunto de perto. Eu não tenho dúvidas de que eles estão defendendo os interesses do Cruzeiro e trabalhando para que o Cruzeiro consiga ter uma estabilidade de calendário e poder jogar na sua casa sempre, Mas quem está mais capacitado, quem tem as informações contratuais, como essas negociações estão acontecendo, é o Gabriel Lima e também o Henrico, que cuidam dessa área. O que eu posso dizer, que eu venho acompanhando da conversa com eles, é que eles acreditam, eles estão muito otimistas na resolução desse relacionamento com a Minas Arena. Bom dia, Pedro. Gabriel Marques, da Band Minas. O Ronaldo, quando o Cruzeiro bateu a meta de sócios, falou sobre uma suposta promessa feita pelo Pedrinho dos Supermercados BH de um jogador para buscar no aeroporto, para parar o aeroporto. Eu queria saber se esse é um tipo de perfil de jogador, os chamados medalhões, que estão inclusos ou não no planejamento do Cruzeiro para 2023. Olha, como eu já disse para vocês, eu venho trabalhando muito no planejamento de 2022. A gente precisa subir de divisão. A gente trabalha tanto e muitas vezes não dorme pensando nesse grande objetivo, que é tirar o Cruzeiro da Série B. Enquanto a gente não conseguir isso, não vamos ficar tranquilos. Mas o que a gente vem trabalhando como concepção de projeto e como ideia de futuro para o Cruzeiro é a gente ter uma equipe de aeroporto. É a gente ter jogadores importantes, jogadores que entendam o perfil do clube, que se adequem ao modelo de jogo, independente de quem vai estar aqui. Se é o Pedro, se é o Pesolano. Hoje a gente tem uma diretriz institucional. Eu sei que eu repito isso de maneira constante, mas ninguém está acima da instituição. E vamos trabalhar sempre para que o clube se mantenha forte, competitivo e cada vez mais atuando no alto nível, jogando as melhores competições. Esse é o nosso objetivo, E vamos trabalhar muito para chegar lá.